Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a doutora Tânia pelo convite, ao doutor Paiva, a doutora Raquel pelo convite, por estar mais uma vez aqui num seminário tão importante, num simpósio tão importante, para tratar de um tema que é fundamental no mundo contemporâneo e no nosso país. Eu vou falar da autonomia institucional da Polícia Judiciária, especificamente da Polícia Federal, e como isso afeta o nosso dia a dia e o combate à corrupção. Eu vou, ao final, até fazer uma análise em perspectiva do julgado que impede e suspende o uso dos refs, dos sistemas do COAF de informação, os relatórios de inteligência financeira. Eu vou abordar um pouco desse tema, que é correlato com o tema que eu vou abordar aqui hoje. Então, muito bem, vamos começar então. A ideia é a seguinte: a Polícia Judiciária tem a função de investigar os ilícitos ocorridos que a Polícia de Segurança Pública, as polícias militares, não foram capazes de evitar com o policiamento ostensivo. Isso é uma peça muito importante de análise, que é a seguinte: a Polícia Judiciária vai agir quando? Quando o delito já ocorreu. Então, ela restabelece a ordem pública afetada. Ela não previne a ordem pública, a economidade das pessoas, nem o patrimônio. Ela vai agir depois. Então, isso sai aqui na primeira análise fundamental dessa atividade, que ela vai buscar o quê? O fortalecimento do império da lei e evitar a impunidade. Então, é muito importante também investir em polícia judiciária, porque a polícia judiciária vai investigar, vai apurar o crime, vai levar essa pessoa a responder e vai diminuir a sensação de impunidade. E isso é uma característica que põe a primeira consideração, que a Polícia Judiciária, apesar de estar no capítulo 3 da Segurança Pública, não faz a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mas sim restabelece a ordem pública, afetada pela ocorrência do crime. Então, topograficamente, a posição da Polícia Judiciária, dentro do capítulo de Segurança Pública, ela é muito peculiar, ela até fica meio fora da seara da própria segurança pública. Outra coisa também, a Polícia Judiciária estabelece uma ponte entre os órgãos de administração e o Poder Judiciário. É através da Polícia Judiciária que as investigações, as apurações feitas por órgãos de controle, pelo Sistema Nacional de Integridade, os órgãos de controle, Tribunal de Contas, o mesmo COAF, as unidades de inteligência financeira, a Receita Federal, isso daí é judicializado a partir do trabalho da Polícia Judiciária, porque a Polícia Judiciária ela recebe o administrativo e transforma o administrativo e apresenta o administrativo para o Poder Judiciário. Então, é ela que faz esse link, essa ponte. E aí vem a segunda consideração. A Polícia de Segurança Pública está vinculada ao Poder Executivo. A Polícia Judiciária ela não pode estar vinculada ao Poder Executivo, por quê? Porque ela também vai apurar fatos que o Poder Executivo pratica, no caso da corrupção. Então, não é também adequado esse vínculo da Polícia Judiciária com o Poder Executivo. Então, essas duas considerações levam a pensar o quê? Que ela deveria estar num capítulo diferente, no capítulo de funções essenciais da justiça, não um capítulo de segurança pública propriamente dito. Isso é polêmico? É polêmico, mas é uma posição que eu tenho, que eu adoto, para poder analisar porque, por exemplo, o combate à corrupção, policiamento preventivo resolve o problema da corrupção? Você não consegue resolver o problema da corrupção com policiamento preventivo. Você pode aumentar bastante o policiamento preventivo, mas a corrupção ela acontece dentro de outro sistema que o policiamento preventivo não resolve, não consegue. Então, uma outra questão também importante é como é que a Polícia Civil faz? O que ela faz? Ela faz inquérito policial. O inquérito policial é a materialização do trabalho da Polícia Judiciária. É um processo preliminar, preparatório da ação penal. Isso está na exposição de motivos do Código de Processo Penal.
Ele é obrigatório, ele é indispensável, ele é geral, ele não é seletivo, a polícia investiga tudo, e ela tem um contraditório, a partir da Constituição de 88, tem contraditório no inquérito policial. O contraditório ele começa a partir do momento em que vai haver o indiciamento, então aquela parte da investigação sigilosa ela passa a ser aberta para a pessoa que está sendo investigada poder produzir prova e poder produzir a sua defesa. É muito importante que o inquérito policial é uma peça também de defesa para evitar o quê? Para evitar coisas precipitadas, as coisas se comportem de forma precipitada. Ou seja, o inquérito ele leva ao judiciário os fatos que realmente aconteceram. Então, ela é conduzida por um delegado de polícia, que é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, conforme o ministro Celso de Mello, no HC 85548 de São Paulo, disse, e também o ministro Marco Aurélio, no mesmo julgado. Então, o delegado de polícia, no trabalho de polícia judiciária, no inquérito policial, é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Qual que é o objetivo do inquérito policial? Aí que vem o ponto fundamental. O objetivo do inquérito policial é a investigação qualificada, imparcial e isenta, republicana, que busca a verdade real. O inquérito ele busca a verdade. Ele não é feito para acusação, ele não é feito para defesa, ele é feito para a verdade. Muito bem colocou o meu antecessor a questão dos índices. Isso tem uma influência direta nos índices. Por quê? Porque você comprova a materialidade e a autoria, você indica a autoria. Você comprovou a autoria, você indica quem é o autor do crime, e você tem ali uma pessoa indiciada que vai responder penalmente, vai ser denunciado. Mas você tem também o outro lado, que aponta a inexistência do crime ou uma excludente de ilicitude. O que acontece com isso? Qual que é o ponto fundamental? É esclarecimento também a comprovação da inocência da pessoa investigada, da inexistência do crime. E isso não entra no índice, porque nas pesquisas que eu acompanho, que eu vejo lá no Núcleo de Políticas Públicas da USP, as pessoas elas veem o que o Ministério Público denuncia como resolução da polícia. Hipoteticamente falando, um caso muito comum, aí, uma pessoa comete um crime e depois se descobre que esse crime não existiu. Um jogador de futebol, até pouco tempo, foi acusado de um crime e comprovou que não existiu. Não tem denúncia, a polícia trabalhou mal ou a polícia trabalhou bem? A polícia trabalhou bem, descobriu que não teve crime, e se não tem crime, foi uma elucidação, foi um esclarecimento. Isso é esclarecimento. Homicídio. Tem uma suspeita de homicídio, investiga, descobre que é suicídio, não foi homicídio. Não tem denúncia. A polícia trabalhou mal? Não, a polícia trabalhou bem. É um esclarecimento. Então, apontar a inexistência do crime, apontar a inocência, também é esclarecimento, também é atividade de polícia judiciária. Um autor muito importante da Polícia Federal, Wellington Clay Silva, ele estabelece um estudo justamente nesse sentido das novas perspectivas dos índices de esclarecimento, que eu acho muito importante. Ele está na Revista Brasileira de Ciências Policiais, que está no site da Academia Nacional de Polícia. Eu recomendo a todos a leitura desse artigo. E aí eu trago a segunda conclusão aqui dentro da minha análise, que é o seguinte: o IPL serve como garantia do próprio investigado, evita juízos precipitados no clamor dos fatos. Pode inocentar, isso também é um esclarecimento. Então, essa é a segunda questão que eu trago aqui, nessa ancoragem teórica que eu estou fazendo, para falar justamente da autonomia da polícia judiciária. E quem controla a polícia judiciária? Quem controla? Quantas pessoas estão envolvidas no controle efetivo da polícia judiciária? Alguém tem alguma ideia de números? A minha próxima transparência traz isso. São 8 controles que ela tem. Um controle institucional das corregedorias, que é um controle interno. O controle do Poder Judiciário, que é um controle finalístico da própria atividade de justiça, e também um controle especial concentrado que é feito pelo DIPO aqui em São Paulo, pelos juízes que atuam diretamente na análise das representações, dos trabalhos de polícia judiciária, é um controle concentrado. Aí você tem o controle do Ministério Público, que ele é difuso e concentrado. Ele é concentrado nas visitas que eles fazem às delegacias e difuso nos membros do Ministério Público com atuação
na parte penal. O problema do Ministério Público é que os representantes do Ministério Público, desde a Constituição de 88, teoricamente, não poderiam ocupar cargos políticos, não poderiam ser nomeados secretários, não poderiam trabalhar no Poder Executivo. Entretanto, com a resolução número 5 de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, foi permitido que quem tivesse ingressado antes de 88, antes da Constituição de 88, ainda pudesse ser nomeado. Essa resolução ela foi contestada judicialmente, com uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 388 de 2016 do Supremo Tribunal Federal, porque todos já estavam ocupando o cargo por interesse do Ministério Público. Aí foi revista essa posição e agora mesmo quem entrou antes ainda pode ocupar. Isso cria um viés de controle, que é um viés do Executivo podendo, através do secretário de Segurança Pública, através de um ministro oriundo do Ministério Público, controlar a Polícia Judiciária. Isso não é muito adequado. Tem também o controle do investigado, da OAB, do defensor do investigado e também da OAB nas comissões de prerrogativas que a gente tem aqui representada. Você tem a Defensoria Pública, que a Polícia Judiciária ela tem que informar a Defensoria Pública quando o investigado ele não tem condição de prover a sua defesa. O ofendido, o representante legal do ofendido também estabelece esses controles de investigação, as associações, a sociedade civil e a imprensa. O ideal seria ser feita uma criação de um Conselho Nacional de Polícia Judiciária. Por quê? Porque aí você tem também outros componentes muito importantes de representação. Você tem a Polícia Judiciária, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, o cidadão. Então, você amplia essa margem e você estabelece um controle muito mais técnico da atividade policial. Se tem todos esses controles, não é certo falar que a autonomia da Polícia Judiciária vai fortalecer demais a atividade da Polícia Judiciária e vai criar arbitrariedade. Isso não é uma verdade, isso é um fato falso, tanto que tem 8 sistemas de controle. Então, isso não é o adequado. Então, aqui vem a terceira conclusão da minha fala, que é um Conselho de Polícia Judiciária. Diante da influência do Poder Executivo, de nomear membros do Ministério Público, seria mais adequado, então, fazer esse conselho que faça um controle externo das polícias e também um controle parcial interno junto com as corregedorias. Um conselho seria o ideal aí para fazer isso, e você enxuga e você torna mais democrático até esses 8 sistemas de controle. Esse é o terceiro ponto. Aí a gente chega, finalmente, a uma outra questão, que é a questão da autonomia propriamente dita. O que seria a autonomia? A gente tem essa PEC 412 de 2009, ela fez aniversário de 10 anos, até foi comemorado, né? Aquele aniversário de 10 anos da tramitação da PEC. A PEC está lá, tramita, agora ela está lá na Comissão de Constituição e Justiça para ver se é constitucional ou não a autonomia da Polícia Judiciária. A autonomia da Polícia Judiciária ela tem 3 dimensões básicas e fundamentais, que é a funcional, a administrativa e a de iniciativa de elaborar o seu próprio orçamento. O que acontece é que se a polícia não tem autonomia, se a Polícia Judiciária não é visível como as polícias ostensivas, o investimento já é pequeno do Estado. Ele vai priorizar investir em viatura que todo mundo vê, ao invés de investir na polícia de investigação, que teoricamente não é para ser vista. Você não pode estar olhando, olha o pessoal ali investigando, ali passando, ali. Não existe isso. É uma polícia muito técnica, uma polícia judiciária, ela faz uma função técnica. Você só vai ver no jornal, depois a operação foi deflagrada, aí aparece, mas se não for assim, não aparece. Então, a primeira prerrogativa funcional é uma prerrogativa de exercício das atribuições legais sem sofrer a ingerência dos órgãos de governo
e sendo oponível aos outros poderes, do delegado de polícia ter a garantia de estar podendo desenvolver bem a sua função. O que acontece aí? Se você diminui a capacidade da Polícia Judiciária, você começa a pegar esse tipo de atribuição funcional e distribuir para outros órgãos. Aí você faz, a polícia não está muito bem, está ruim a Polícia Judiciária, tem pouco investimento, vamos então conceder a prerrogativa de investigar para o Ministério Público. TCA, puxa, vai ficar esperando na delegacia, vamos botar para fazer TC, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. Então você diminui essas funções, você distribui essas funções por não colocar o investimento apropriado. A prerrogativa administrativa, pior ainda, que é uma prerrogativa de disciplinar dentro do plano interno das atividades legais os instrumentos normativos de autorregulamentação, ou seja, você desenvolver as suas atividades. Aqui está dando 6. Você desenvolver suas atividades. Então, isso é muito importante. E também cria uma outra questão, que é a questão de ingerência, de mudança de diretor-geral, mudança de delegado-geral. Você muda as pessoas, muda a lotação. Isso chega a um absurdo que, em Pernambuco, a Lei 16.466, extinguiu a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração e Serviços Públicos e criou uma Delegacia de Repressão a Crime Organizado, ou seja, juntou ao combate à corrupção mais um monte de crimes, e com um detalhe, o governador decide quem vai ser o chefe dessa Delegacia Geral, e o secretário de Segurança, que é, no caso, o secretário da Defesa, nomeia o chefe da divisão. Quer dizer, o governador não vai dizer quem que vai ficar na delegacia que vai investigar atos até eventuais, atos dele próprio. Quer dizer, aí você não tem essa autonomia administrativa, que é fundamental, você já cerceia a capacidade da Polícia Judiciária. E de elaborar orçamento, né, que a função é fundamental, isso que é você poder fazer o teu próprio orçamento, que é controlado pelo Poder Legislativo. Não é um orçamento que eu chego lá, invento as contas, fecho as contas e chego e pego do Caixa Geral da União dinheiro. Não, esse sistema tem um controle a mais que é do Poder Legislativo. É muito democrático. E aí evita o quê? Evita duas coisas, contingenciamento, ou indicar para que verba, eu vou dar tantos % de verba para a Polícia Federal, deve ser destinada aos 90% para o combate ao tráfico de entorpecente. Aí você também cerceia a capacidade de atuação. Aqui a Polícia Federal ela está com um claro de lotação bem grande, de 27%, sendo que o decreto 9.739 de 2019 aponta que, quando ficar vago 5%, tem que abrir novo concurso. A autonomia, eu já falo aqui, desde quando essa PEC saiu, a Tânia é testemunha ocular disso, todo mundo aqui já cansou de ver eu falando de autonomia, já é ou não é? Já está manjadíssimo, está na Convenção de Palermo, está na Convenção de Mérida, está em todo lado, o Brasil é signatário, está nesses artigos da Convenção, é só aplicar. Aí fala em independência, mas é autonomia. O que acontece aí? Se você pensar, é a quarta conclusão. Ao invés de investir numa polícia que existe, num sistema que existe, você cria os quebra-galhos, você vai criar coisas que vão dar um jeitinho. A PM faz TC, o Ministério Público investiga. Ótimo, o Ministério Público investigar cria um outro problema. Eu tenho 3 minutos, vamos ver se eu consigo fazer o que não fizeram, não estão fazendo aí. Eu trouxe para os senhores esse voto. Temas atuais: Supremo Tribunal, PIC, UIF e Secretaria da Receita Federal. Recurso extraordinário, 10.055.941, relator Dias Toffoli. Olha aí, procedimentos de investigação criminal PICs do Ministério Público, sem supervisão do Judiciário. Isso é um problema muito sério. Como é que resolve isso? Tem a forma técnica de resolver e tem a forma política de resolver. A forma técnica de resolver isso é a seguinte: Ministério Público não investiga porque compete privativamente à Polícia Judiciária, à Polícia Federal, o exercício de Polícia Judiciária da União, das Polícias Judiciárias do Estado, o exercício de Polícia Judiciária. Ou seja, não pode o Ministério Público investigar. Mas aí o que acontece? Por conta da repercussão geral, que o relator foi Gilmar Mendes, 593727,
o Ministério Público foi brindado a capacidade de investigar. De imediato, eles criaram, depois de um tempo, a Resolução número 181 de 2017, que amplia para muito além da Constituição e da legislação infraconstitucional o poder de investigar do Ministério Público. Ele instaura de forma seletiva e própria, ou seja, ele escolhe o que vai investigar e comunica o órgão superior, não comunica o judiciário. Está lá no artigo 2º. A instrução é feita com poder irrestrito de requerer qualquer tipo de documento, artigo 7º. E pode ser prorrogável indefinitivamente, artigo 13º. E ele arquiva também em pasta própria, com a supervisão do órgão superior interno, sem apreciação do judiciário. Isso é um problema muito sério. Por quê? O que está acontecendo aí? O que acontece? Qual que é a razão disso? Por que está, de modo a evitar eventual usurpação de competência do judiciário? Fala o ministro Toffoli. Qual que é a ideia aí? O que acontece é que o Ministério Público, quando ele recebe um procedimento de investigação criminal, ele instaura um procedimento de investigação criminal, quando ele recebe um relatório de inteligência do COAF, ou ele recebe uma representação fiscal para fins penais da Receita Federal, diante desses documentos, ele tem duas opções, tanto que a própria legislação da Receita Federal estabelece isso, ele tem duas posições. Ou ele manda instaurar inquérito, ele remete para a Polícia Judiciária e pede instauração de inquérito, ou ele oferece a denúncia direto. Ele não pode oficiar com esse poder que ele tem de ofício, de requisitar diligências para os órgãos da Receita Federal, nem para a Unidade de Inteligência Financeira. Ele não pode fazer isso, porque ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar usando a quebra de sigilo do órgão, que foi reconhecida, que é estabelecida na Lei Complementar 105, para fazer diligência para ele sem o conhecimento do judiciário. E isso gera nulidade na investigação, gera nulidade grave, e isso tem que ser superado. A questão não afeta a Polícia Federal por uma razão muito simples. Em 2007, o parecer 19 da COGER estabelecia o seguinte, meu tempo acabou. Em 2007, o parecer da COGER, número 19, estabelecia o seguinte, recebeu a representação fiscal para fins penais, recebeu o relatório de inteligência do COAF, da Unidade de Inteligência Financeira, você é obrigado a instaurar inquérito, decretar o sigilo, pedir a quebra da documentação e a complementação. Você não pode fazer investigação sem judicializar, sem pedir para o judiciário falar a respeito daquele documento. Então, o que está acontecendo é muito grave. E eu acho que esse é o momento que o Supremo Tribunal tem, eu espero que eles atentem para isso, para rever essa posição e colocar que investigação tem que ter o crivo do Poder Judiciário. Porque se não tiver o crivo do Poder Judiciário, você tem arbitrariedade, você não tem investigação. Esse é o meu ponto de vista. Eu trago aqui o meu ponto de vista como pesquisador, como estudioso do tema e como estudioso da questão de combate à corrupção, e eu acho isso muito importante. Meu tempo acabou de muito e eu consegui falar em 4 minutos e tem muita gente aí que leva mais tempo para falar, uma pena. Mas, de qualquer forma, é um tema muito controvertido, é um tema muito polêmico, é o tema que está aí na moda, e na síntese disso é o seguinte, não pode fazer diligência requisitando para órgão que tem quebra a diligência, você tem que passar ela pelo Poder Judiciário, essa é a síntese da coisa. Ou seja, então a Polícia Judiciária, com todos os controles, ela precisa de uma autonomia para poder exercer de forma republicana, isenta e imparcial o seu trabalho. É isso que eu tenho a dizer, muito obrigado, desculpa a velocidade.